Boa tarde, pessoal. Me chamo Keila Sarmento. Faço parte da equipe que vai apresentar o seminário sobre responsabilidade social e meio ambiente, destacando o lixo com o tema Os desafios do lixo na sociedade. Nosso trabalho está voltado para a realidade do nosso município de Marapanim e o distrito de Marudá. Nossa pesquisa foi feita embasada na obra A Era do Vazio, do filósofo francês Lipovetsky. Bom, gente, se fala em responsabilidade social, mas o que vem ser a responsabilidade social? O que ela tem a ver com o meio ambiente? Responsabilidade social trata-se ou refere-se a tudo aquilo que uma pessoa física ou jurídica pode fazer para que a sociedade seja melhor. Isto é, não cabe somente a empresas e organizações, mas qualquer pessoa que se importe com o bem-estar do outro, com o melhor do meio ambiente, da sociedade de modo geral. A falta dessa prática pode gerar impactos negativos no meio ambiente, como por exemplo, as empresas que não descartam corretamente os resíduos de lixo que geram colocam em risco a saúde da população e poluem o meio ambiente, como os rios, as praças, as praias. Por exemplo, em Marapanim nós encontramos essa situação. Algumas empresas pegam o lixo descartado como embalagem de plástico, embalagens de papelão, caixote de madeira e despejam na natureza, próximo de igarapés, onde a sociedade, a população costuma frequentar. Então, isso é uma prática que não deve e não é correta de ser feita pelas empresas. Em sua obra A Era do Vazio, Lipovetsky fala de uma sociedade do consumismo e do individualismo, na qual as pessoas estão preocupadas com as aparências, ou melhor, em consumir cada vez mais e acabam esquecendo de valores tão simples como o respeito, a empatia, o se importar com o outro, como por exemplo na hora de descartar embalagens de vidro quebradas. Tem pessoas que descartam de qualquer maneira ou simplesmente jogam em sacolas plásticas e descartam no lixo. Mas se importando com o outro, uma maneira correta de descartar essa embalagem seria cortar uma garrafa PET ao meio, colocar os vidros quebrados dentro, fechar novamente, colocar em uma sacola plástica e então descartar. Assim, os trabalhadores da limpeza não se machucariam, como nós vemos nos jornais, muitos se cortam porque as pessoas não se preocupam com o trabalho do outro, não têm o respeito. Apesar dessa obra ter sido publicada nos anos 80, continua muito atual, pois ela descreve muito bem o cenário da sociedade contemporânea. As pessoas querem consumir cada vez mais, pois há o que facilite. Há um grande interesse das pessoas em consumir o que há de mais moderno, em substituir o velho pelo novo, e acabam não dando tanto importância ou até mesmo reutilizando o que é facilmente descartado. Podem contribuir para uma sociedade mais justa e um meio ambiente mais limpo, sendo responsável por seus atos, tendo a consciência de que boas ações promovem melhores condições para a sociedade e para o meio ambiente. Boa tarde, meu nome é Rosa Carolina. Nessa sociedade consumista, o lixo traz graves consequências. O problema do lixo é uma questão ambiental que ao longo desse tempo teve um aumento, pois o lixo vem trazendo graves problemas para a população de forma geral. É importante armazenar e coletar o lixo corretamente, para que o mesmo não venha prejudicar o meio ambiente e a saúde da população. Em nosso município de Marapanim e precisamente no distrito de Marudá, existe um lixão a céu aberto e nele é jogado todo tipo de lixo, inclusive o lixo hospitalar. Não existe coleta seletiva e nem outro tipo de projeto para amenizar essa situação. O lixo traz graves consequências para a população e o meio ambiente. Para isso, é necessário
uma parceria entre a comunidade e o gestor público para desenvolver projetos que visam melhorar a situação do nosso município de Marapanim, em especial o lixão de Marudá. Olá, meu nome é Marcele e como nós já vimos nesse seminário, alguns exemplos, de responsabilidade social e as consequências do lixo, as consequências negativas que acabam trazendo para o nosso meio ambiente e também para a saúde das pessoas. Eu gostaria de ressaltar um pouco sobre reciclagem. O que trata-se de reciclagem? Como funciona? Na verdade, trata-se de pegar algo que não tem mais utilidade e transformar em obra-prima. Por exemplo, a garrafa PET pode ser transformada, pode ser reciclada novamente, para fazer brinquedos lúdicos. O pneu também pode ser reciclado para fazer poço, de decoração, animais para decorar um jardim, enfim, entre outras utilidades que a reciclagem traz para o nosso meio ambiente, contribuindo para o nosso meio ambiente. Mas isso depende muito de nós, das pessoas, da conscientização de parar de jogar lixo nas florestas, em bueiros, porque acaba prejudicando muito mesmo o meio ambiente e acaba prejudicando a sua própria saúde sem elas perceberem. Então, coisas muito simples podem ser feitas para diminuir o impacto negativo no nosso meio ambiente. Basta nós, seres humanos, nos conscientizar e não jogar mais lixos na rua. Então, gente, agora eu quero ressaltar também um pouco sobre os 3 R's. Os 3 R's é reduzir, reutilizar e reciclar. O reduzir talvez seja o mais difícil entre todos, porque nós vivemos em uma sociedade consumista, então a gente é influenciado pela mídia, então tudo que a mídia impõe de comerciais, de roupa, de produtos de cabelo, produtos de beleza, tecnologia, acaba influenciando o ser humano a comprar e acabamos consumindo mais do que o necessário e acabamos descartando as coisas antigas que a gente tinha no lixo, e muitas vezes esse lixo é jogado na natureza e acaba sendo prejudicial para a nossa natureza. O segundo é reutilizar. Reutilizar é muito simples e muito fácil também. Você pode reutilizar aqueles produtos que vêm em embalagem de plástico, Você pode fazer copo, você pode fazer recipiente para guardar alimentos. Então, reutilizar é muito importante, porque você pode usar a sua criatividade. Por exemplo, uma garrafa PET, você tomou um refrigerante, e decidiu jogar fora. Mas em vez de jogar fora, você pode pegar aquela garrafa PET e fazer um portas-talher, por exemplo, talheres, Fica ótimo, fica muito bonito também. Basta você usar a sua criatividade. O terceiro e o último é reciclagem, que também é um pouco mais complexo, pois envolve uma rede um pouco maior. Pois para isso precisamos de postos, de coleta que despejem corretamente o material. No caso, o lixo. E é um pouco difícil isso acontecer em interiores, lugares pequenos, porque não tem esses postos de coleta, que coleta o material para reciclagem. Então fica um pouco difícil. Mas também nós, seres humanos, precisamos nos conscientizar e não jogar mais lixos desnecessários, nas ruas. Tenha consciência e despeje corretamente o seu lixo para a reciclagem. Boa noite, me chamo Sabrina Rodrigues. Vivemos em um mundo onde a falta de conscientização ambiental acaba sobrecarregando ainda mais a população, gerando assim uma quantidade maior de poluição na natureza e o que nela existe, causando vários malefícios que podem prejudicar não somente a natureza e o meio ambiente, mas a saúde de todo e qualquer ser vivo existente, já que por meio do lixo ocorrem diversos tipos de contaminações, como no ar, em alimentos, na água, inúmeras doenças, entre outros. Em nossa realidade, a população cresce, o consumo per capita também, porém, infelizmente, não é somente eles. Junto deles,
os resíduos causados por esse crescimento acabam tendo um aumento significativo, pois todo lixo que é descartado inadequadamente no meio ambiente acaba trazendo diversos riscos para a humanidade. O lixo gerado por nós seres humanos, quando não é despejado inadequadamente na natureza, é comum ser coletado por servidores públicos, levados para locais denominados de lixões e lá ser despejado. Local este que não é nem um pouco adequado para qualquer ser vivo, por possuir inúmeros vírus e bactérias nestes locais. Porém, infelizmente, existem famílias que, por conta da falta de oportunidades de emprego, por exemplo, estão ali naqueles locais para tirarem de lá o sustento de suas famílias. Essas famílias se fazem presentes nestes locais para coletarem materiais e objetos e vender para o processo de reciclagem. Crianças, adultos e idosos todos os dias estão ali sujeitos a contaminações por pura necessidade, né? Em nossa realidade, o nosso município, ele possui os catadores de latinha, que são pessoas desempregadas, sem ajuda e apoio financeiro, que estão ali para trazer sustento para suas famílias, que na maioria das vezes são bem numerosas, né? E essas pessoas, além de ter esse trabalho digno, elas acabam também sofrendo distratos, sendo vistas com maus olhos pela população, por adquirirem o cheiro, aquele mau cheiro que vem do lixão, para o seu corpo. Refletindo em cima dessa situação, nota-se que os maiores contribuintes para que isso aconteça é a discriminação social, a desigualdade de classes, que até hoje se faz presente no nosso dia a dia. Essas pessoas são pessoas admiráveis, são pessoas que têm o seu trabalho honesto. Devemos colocar a mão na consciência e passar a respeitar e admirar ainda mais esse tipo de pessoa.